Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Wellington e estou aqui para trazer a nossa palavra do dia. Se você ainda não é inscrito no canal, irmão, se inscreva e deixa o seu like. Meus queridos, a palavra que eu gostaria de trazer para o teu coração, para abençoar a tua vida, é sobre a questão do pecado, né? Pecado. Lá no estudo de teologia, a gente fala sobre ramatologia, que é o estudo do pecado. Irmãos, o pecado é uma coisa muito séria mesmo. Às vezes a pessoa não tem a ideia do que é o pecado. O pecado, o sentido literal da palavra, significa errar o alvo. Errar o alvo. Errar o alvo por quê? Porque Deus ele tinha um alvo proposto para as suas criaturas, para os seus filhos. E o alvo de Deus era que nós vivêssemos em plena comunhão com Ele e tivesse uma vida de santidade, uma vida sem pecado, como aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus criou a humanidade, criou os seres humanos, e Deus, quando criou, Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Vocês sabem muito bem, né? A questão de que Deus plantou várias árvores ali no Jardim do Éden e Deus colocou uma árvore no meio do jardim separada das demais árvores. E Deus disse para Adão e Eva: olha, vocês não devem comer esse fruto não. As pessoas falam até que é maçã, não tem isso, não está na Bíblia não. Tu acha é maçã, é pera, outro acha que é melancia, nada disso, mas fala mais que é a maçã, né? Mas nós não sabemos qual é o tipo, né, de árvore, de fruto, mas Deus deu uma ordem, uma ordem imperativa, e Deus disse: olha, vocês não devem comer, porque se vocês comerem, vocês irão morrer. E Adão e Eva ficou muito bem ali, tá? Daqui a pouco apareceu, e dentro do corpo da serpente, apareceu Satanás e questionou aquele assunto. E ele disse: é mentira, se você comer, você vai ser igual a Deus. Vocês sabem que o ser humano hoje sempre quer igualar a Deus, sempre quer ser igual a Deus, mas igual a Deus ninguém consegue ser. Então, meus amados, Deus falou, e a Eva ouviu a voz do diabo e não deu nem ideia para aquilo que Deus tinha dito, que não poderia comer. E simplesmente pegou, comeu e deu ao seu marido. E o marido também, boca aberta, comeu também, nem questionou o assunto, simplesmente a mulher pegou e comeu. Quando chegou na parte da tarde, porque todos os dias, à parte da tarde, Jesus passava por ali para conversar com os seus com Adão e Eva, e quando Deus chegou naquele ponto de encontro, mesmo que Deus soubesse que eles estavam escondidos atrás de uma moita, e Deus chamou: Adão, onde está você? Adão, Eva, onde está você? Eva disse, eles disseram: Senhor, nós estamos aqui, nós escondemos porque nós estávamos nus. Aí Deus disse: mas quem falou que vocês estavam nus? E vocês comeram da árvore que eu falei que não poderia comer? Porque antes eles estavam na fase de inocência. Quando eles comeram, eles saíram da fase de inocência, passou para a fase da consciência, e eles passaram a entender o que era o certo e o errado, e também eles não tinham vergonha, porque fase de inocência, que nem criança. E depois, quando comeu do fruto, a visão abriu e eles viram que estavam no escondeu. Aí Deus pegou, deu a sentença para Adão, falou: Adão, a partir de hoje você vai trabalhar do suor do teu rosto, a terra vai nascer espinho, você vai ter que lavrar a terra, porque antes os frutos vinham naturalmente, agora você vai ter que lavrar. Falou com a mulher: olha, por causa disso, você vai sentir dores de parto, as dores você vai sentir na hora de ter o parto, e o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará, diz a palavra de Deus. E disse para a serpente: por causa disso você vai se rastejar sobre o pó da terra e vai comer do pó da terra. Então houve a sentença aí. E expulsou Adão e Eva do paraíso.
e colocou ali o anjo para tomar conta, o querubins para tomar conta, para que eles não retornassem. Aí o pecado entrou na raça humana e geneticamente começou a passar, o pecado começou a ser transmitido para todas as gerações. Agora, em relação ao pecado, irmão, que nos afastou de Deus, que quando nós pecamos, nós contrariamos a vontade do Senhor. Em relação ao pecado, eu gostaria de abordar uma questão seguinte. Tem pessoas que sentem culpa quando comete pecado, não fica bem. Davi foi um caso desse. Começou a pecar lá no Salmo 51, você vai ler sobre a oração de Davi pedindo perdão. Ele sentiu como seus ossos tivessem quebrado, ele sentiu como tivesse muito doente, porque o pecado que ele cometeu estava cobrando ele não estava bem pelo pecado que ele estava escondendo. Então, irmãos, tem irmãos que diz que sente culpado, não fica triste quando comete pecado. Então a questão é essa: você se sente culpado, né? Sente culpa, ou você não se sente bem quando você comete um pecado? Você consegue dormir bem? Você passa o dia bem quando você comete um pecado? Irmãos, olha só, o que eu gostaria de dizer para você é o seguinte: se uma pessoa peca e a pessoa se sente bem, entendeu? A pessoa não sente nada, cometeu um pecado, a consciência não pesa. Quando acontece isso, significa que a pessoa ainda não é convertido. A pessoa não aceitou Jesus ainda. Por quê? Quando o cristão ele peca, ele tem que se sentir mal. Ele se sente mal por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de nós nos incomoda. Fica cobrando da gente ali, ó. Não é, a palavra de Deus não diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Então, se a pessoa peca e se sente mal, fica triste, enquanto a pessoa não reconcilia ou não pede perdão, a pessoa não se sente bem. Se a pessoa que peca e sente isso, eu quero dizer para você meus parabéns, porque você é uma mulher de Deus e você é um homem de Deus. Não estou dizendo que meus parabéns porque você pecou, não, porque o Espírito Santo está te incomodando. Significa que o Espírito Santo está dentro de você. Significa que você é uma nova criatura. Significa que você é uma pessoa convertida, porque você se sente mal, se sente culpada ou culpado quando peca. Se você não sente culpado, não sente nada disso, é porque a pessoa não é crente, não se converteu ainda, porque o Espírito Santo ainda não está incomodando, porque o Espírito Santo não está dentro da pessoa. Entendeu? Aquela pessoa que peca é a mesma coisa que nada, não tem nada, nada tem nada demais. Muita gente fala isso, né? Posso beber minha cerveja, ninguém tem nada com isso. Posso beber o meu vinho, ninguém tem nada com isso. Posso fumar meu cigarro, posso ir na balada, posso sair da igreja, posso ir para um motel, posso sair da igreja, posso dormir com meu namorado, né? Então tem pessoas que vivem num mundo de pecado, irmãos, e acham que é normal. Então, irmãos, não é convertido quem se comporta desta forma. Agora, para você, né, que está falando assim: pastor, eu me sinto mal quando eu xingo palavrão, eu me sinto mal quando cometo algum pecado. Eu quero dizer para você o seguinte: Isaías, no capítulo 43, versículo 25, para você, diz o seguinte: eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões por amor de mim, e eu não vou lembrar mais dos seus pecados. Quando nós pecamos, nos sentimos mal, pedimos perdão a Deus, Deus, ele vem, perdoa os nossos pecados. E aí a Bíblia diz que quando ele perdoa, ele não lembra mais daqueles atos que você praticou. Deus perdoa. A sociedade pode até te cobrar, mas quem nos acusará se é Deus que está nos perdoando e o pecado foi contra ele? Se eu pequei contra Deus, Deus me perdoou, estou quite, estou bem. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Jesus vem e perdoa. E uma observação que eu gostaria de deixar para você é o seguinte:
Tem pessoa que comete o pecado hoje, pede perdão, amanhã pede perdão pelo mesmo pecado. Olha, você não deve pedir perdão pelo mesmo pecado. Se você pecou hoje, pediu perdão, não tem mais que comentar, já está perdoado. Amanhã, caso você venha a pecar, peça perdão pelo pecado de amanhã. Mas uma vez pedido perdão, tem que acreditar que Deus te perdoou e não precisa mais pedir perdão. Eu não sei se vocês já ouviram pessoas orando assim: Senhor, perdoa minhas multidões de pecado. Crente, o servo de Deus, não tem multidão de pecado, porque todos os dias nós temos que confessar a Deus, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, de maneira que não vai acumular pecado em nossas vidas. Tá aí, meus amados irmãos, que Deus te abençoe, e eu vou deixar um vídeo muito interessante que eu gravei também, já deixei no vídeo anterior aí, mas vou deixar agora um outro vídeo falando do pecado que Deus mais detesta. É continuação praticamente desse vídeo. O pecado que Deus mais detesta, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e curta esse vídeo aí comigo. Amém?